amor, vamos juntos propagar, e a palavra de Deus aprender e ensinar, porque a fé é esperança para a alma se encontrar, porque só a palavra de Deus pode a humanidade salvar. Vamos hastear a bandeira desta corrente de fé, com amor e confiança em Jesus de Nazaré, levando amor fraterno para todas as nações, também a paz e esperança, e renovando todos os corações. Ensinou Jesus de Nazaré, essa corrente de amor vamos todos propagar, e a palavra de Deus aprender e ensinar, porque a fé é esperança para a alma se encontrar, que só a palavra de Deus pode a humanidade salvar. Vamos hastear a bandeira desta corrente de fé, com amor e confiança em Jesus de Nazaré, levando amor fraterno para todas as nações, e também a paz e esperança para converter todos os corações, para converter todos os corações. Todos os corações. Que assim seja. Uau! Pelo assunto que eu estou falando hoje, este hino que eu vou falar hoje, este hino veio a calhar mesmo, viu, gente? Boa noite a todos vocês. Analita Maria Freitas, gratidão aí por estar conosco. Cristina Barbosa, Margarete Fátima, Regina Moura, boa noite a vocês, minhas amigas. Gratidão por estar conosco em mais este momento de fé. Zildinei Souza, Tânia Todesco, boa noite, obrigado. Gratidão, né, por estar conosco aí. A Tânia Cortez curtindo aí. Zé dos Pássaros, boa noite, meu irmãozinho. Gratidão também por estar conosco aí. Sucesso sempre, amigo. Nidinha dos Reis, Regina Lima, Rose Carvalho, boa noite a vocês, minhas amigas. Mais um momento de meditação e fé. Momento que a gente para agradecer a Deus, né, por tudo que Ele nos dá graciosamente cada dia, cada momento, cada hora. E são muitos os presentes, né? São muitas graças que Ele vai nos dando. Nós temos 24 horas e fazemos tantas e tantas e tantas coisas. Corremos e não fazemos tudo que tínhamos que fazer, né? E nessa ânsia nós nos esquecemos um pouco, né? Um pouco de muito, de Deus, né? Nós esquecemos. E quando lembramos, às vezes, que bom, né? Que gostoso quando a gente lembra e fala: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pelo ar que estou respirando, pela comida, pela roupa que estou vestindo, pela casa que me agasalha. E vamos fazer uma lista enorme, né? Uma lista gigantesca que temos que agradecer a Deus todos os dias. Com certeza, né? Todos os momentos, todas as horas. Lisier Azevedo também conosco, gratidão aí, boa noite, minha amiga. Esse momento de meditação e fé é para nós sempre, né? Quando vai quase findando o dia, começo da noite, pararmos um pouquinho e dizer a Deus: obrigado, Pai, principalmente pela vida. Obrigado, Pai.
E se hoje a gente não conseguiu realizar todas as nossas tarefas, amanhã Ele nos dará uma nova oportunidade que possamos amanhã amanhecer renovados e realizar tudo aquilo que não conseguimos hoje, né? Então, são muitas coisas que temos que agradecer a Deus. Luciano Queiroz, boa noite, obrigado por estar conosco. Tereza Souza, gratidão também, amiga. Deise Silva, boa noite também, obrigado por estar conosco neste momento. Este hino que eu acabei de cantar, ele vai sair no meu próximo CD de mensagens, né? Próximo CD Gospel, que é Corrente de Fé. E eu escolhi esse hino pelo tema que eu vou abordar hoje, sobre um grande perigo que eu vejo nas redes sociais, mas eu já ouço isso desde 2001, um tipo dessas profecias que irá recair no Brasil, né? E talvez até a costa dos Estados Unidos. Eu não sei direito, eu estava vendo o vídeo, depois eu acabei até perdendo, mas é um assunto bastante relevante e eu vou explicar para vocês o porquê, né? O agravante de tudo isso. É de um gigantesco tsunami, que até a NASA está envolvida nisso, e ultimamente tem se falado muito nisso. Nas Ilhas Canárias tem um vulcão tremendo e correndo risco de uma enorme erupção. E se houver erupção neste vulcão, o Brasil será atingido de maneira muito trágica. Mas eu vou falar sobre isso com muita calma, com muita tranquilidade, porque nós precisamos acordar e voltar para Deus. É lamentável o que eu vou dizer hoje. É triste o que eu vou dizer hoje, porque nosso Brasil sempre foi o país da fé, o povo da fé, e não mais é. O Brasil não mais é. A Deise Silva, Isabel Oliveira, Jorge Rocha, boa noite, meu irmão. Maria Eunice Andrade, boa noite a vocês. Gratidão por estar conosco neste momento. Que Deus nos dê a paz, o amor que esteja no nosso coração. E nesse momento que nós paramos para fazer essa meditação, emanemos pensamentos bons, principalmente para as pessoas que nos chatearam durante o dia, alguma coisa desagradável que aconteceu, e nos limpemos, né? Façamos a limpeza em nosso coração, buscando atrair para nós as energias de Deus, né? A energia universal, a energia da paz, da tranquilidade e da serenidade. É isso que nós precisamos. Zansus, boa noite, gratidão por estar conosco. Adriana Maximina Vossi, minha irmãzinha querida, boa noite, bem-vinda. Esse assunto de hoje é um assunto bastante trágico e nós não podemos fugir de uma preocupação grande, né? Não apenas, como eu vejo falar na mídia, que não aconteça no Brasil. Se não acontecer no Brasil, vai acontecer em outros países e muitos irmãos e irmãs morrerão. Mas o que choca é o motivo disso, né? Sobre muitos desencarnes, mortes em massa que têm ocorrido, né? Quedas de aviões, tsunamis, essas guerras idiotas que acontecem por aí, mas tudo tem um fundamento. Tudo tem um fundamento. É isso aí, Adriana. Temos que estar em vibração, em orações fortíssimas. Não só pelo Brasil, não só por nós mesmos, mas por todo o nosso planeta, por todo o nosso universo. Porque, querendo ou não, gente, todos os irmãos de outros países são nossos irmãos, filhos do mesmo Criador. Filhos do nosso Deus, Pai Criador. Somos criaturas de Deus, independente. Mas a previsão que está acontecendo no Brasil é o seguinte: se esse vulcão das Ilhas Canárias entrar em erupção
ele vai jogar mais ou menos 500 toneladas de terra, de material no mar, e irá atingir grande costa das nossas praias, né? E está acontecendo aí, até compartilhei um vídeo hoje, o mar recuou 70 metros em vários lugares. O mar recuou. Os barcos ficaram encalhados, né? E tudo isso que a natureza está nos mostrando, existe uma explicação, infelizmente fatídica, muito verdadeira. Não vamos falar dos outros países, porque em primeiro lugar eu não vivo lá. Eu vou falar do Brasil. Vou falar de nós brasileiros. O Brasil sempre foi tido como um dos países mais cristãos no mundo. Brasil sempre foi tido como um dos países mais cristãos no mundo. Hoje já não é mais. Hoje já não é mais. O povo brasileiro se corrompeu. O povo brasileiro entrou na onda dos governantes da época do ágio, da época de cobrar, de explorar uns aos outros. E hoje o Brasil ele não é mais o país espiritualizado que era há tempos atrás. O Brasil passou por uma transformação negativa muito grande, da descrença, do afastamento de Deus, do plano de Deus, do afastamento da fé, do afastamento da religiosidade, porque eu não defendo religião, eu defendo ser seguidor de Cristo e vivenciar, pelo menos buscar vivenciar o essencial. E o Brasil não é mais o país tão religioso quanto era. E por causa disso, por esse afastamento, os corações das pessoas não sentem mais aquela fé, aquele amor fraterno, aquele sentimento gostoso que existia há alguns anos passados. Hoje as pessoas olham umas para as outras buscando tirar proveito de uma maneira ou de outra. Na frente da minha casa hoje arrombaram 2 carros para roubar estepe. Olha a cabeça da juventude desses ladrões para comprar drogas, né? Pedras de crack, maconha, cocaína e aí por diante. Se pararmos para analisarmos a quantidade de pessoas que vai em centros espíritas, nas igrejas católicas que eu vou, às missas em algumas igrejas, as igrejas quase vazias, e muitos dos que vão, muitas vezes é para cumprir tabela achando que vai ali, não presta atenção nas leituras, na mensagem que está passando ali na sua comunidade, que seja na igreja evangélica, na católica, no espiritismo, onde for. Nós brasileiros estamos debilitados, nós estamos realmente, negativamente falando, de maneira bastante brutal, afastados de Deus e da palavra de Deus. E a maioria dos brasileiros buscando tirar proveitos, né, das situações. E de maneiras diversas. E por não estar voltando à conversão, eu falo sempre, todos os dias no momento de meditação. As aparições de Nossa Senhora pediam orações para a conversão dos corações, na humanidade em si. Eu tinha muito orgulho do Brasil pela religiosidade, um orgulho muito grande. Hoje eu sinto uma tristeza tremenda com tudo isso. E as profecias de vários religiosos, de várias religiões, espírita, católica, padres, né? Médios do espiritismo, padres da igreja católica, pastores de algumas igrejas evangélicas sérias, já vêm profetizando esta catástrofe no Brasil.
E o motivo que foi revelado a eles, gente, é que me deixou assim. Eu já sabia, mais ou menos, mas a gravidade tão grande eu não sabia. Eu não sabia. É pelo afastamento de todos nós de Deus. Por isso que eu peço sempre a conversão dos corações, em nome da Santíssima Trindade, em nome de Nossa Senhora, com a aparição lá em Fátima, ela enfatizou várias vezes nas todas as aparições. Orai, recitai o rosário, fazei orações para a conversão dos corações. E se nós não acordarmos para isso, muitos desencarnes em massa continuarão acontecendo. Mortes em massa vai continuar acontecendo, diminuindo a população, matando o que é ruim, mas muita gente que tem até fé vai morrer também e vai estar junto. A previsão é de 10 milhões de pessoas. A previsão, a estimativa. Ah, mas isso não vai acontecer. Alguém tem certeza que não vai acontecer? E eu ouvi em vários vídeos: não, tranquilizem-se, no Brasil a probabilidade é pequena. Ai, graças a Deus, no Brasil não, mas lá os outros irmãos de outros países pode. Começa aí a falta de fé, a falta de Deus no coração do próprio brasileiro falando. A NASA tem guardado registros e informações que isto irá acontecer. Só que eles não revelam para não dar aquele susto, aquele impacto na população. Mas tudo isso já é previsto no Espiritismo, várias e várias mensagens de Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, de outros mentores e outros espíritos que revelaram que aconteceria e acontecerá. Nós temos que converter de verdade nosso coração, pararmos com orgulho, mágoa, ódio, ressentimento, rancor, milindres, correr atrás do ter, do ser e do poder. É isso que está acontecendo hoje com a humanidade de modo geral. Mas aqui no Brasil está escancarado, está vergonhoso a forma da própria população, e nós que criticamos tantos ladrões políticos, no meio da população, o que é que está acontecendo? Quanta desonestidade, quanta exploração em comércios, quantos roubos de vagabundos que não querem trabalhar, e querem sua droga, e querem comer, e querem seu carro, e querem andar do bom e do melhor, roubando, tirando do trabalhador. Não tem justiça que presta, não tem segurança, infraestrutura cada vez pior. Nosso país, infelizmente, está à deriva, um barco sem leme, um país desgovernado, descontrolado, inseguro, todos os brasileiros inseguros, e ainda assim continuam os brasileiros sendo canalhas, explorando uns aos outros de maneira vergonhosa, cada um querendo tirar mais proveito do outro. Se acontecer esta previsão deste tsunami, o sofrimento será grande. E diga-se de passagem que seremos merecedores, pela descrença, pela falta de fé, pela falta de Deus no coração, pela falta da sintonia e a confiança na espiritualidade que Deus nos dá 24 horas por dia para cuidar de nós. Nós não paramos para pensar nisso.
Afinal de contas a gente é tão ocupado, né? Correria o dia inteiro. Eu tenho que ir para o trabalho, depois eu tenho que almoçar, depois eu volto para o trabalho, aí eu tenho que ir para tal lugar, um vai para academia, outro vai para balada, outro vai para o boteco, outro vai para não sei para onde. Aonde está Deus na nossa vida? Qual o tempo, qual o momento que paramos de verdade para vivenciar, para colocar um pouco na nossa vida o amor de Jesus por nós? O nosso amor para os irmãos, como Jesus pediu. Quando paramos para meditar a palavra de Deus? Quanto tempo por dia dedicamos a Deus? Se acontecer isso, seremos merecedores. Não é que Deus castiga, não. Deus doutrina. Deus permite. Deus deixa. Quero mandar um abraço aí para Irina Mendes, Rosa da Silva, Leni Flores, Jane Teixeira, Dilcinha Maria. Chegou atrasada, mas chegou, né, Dilcinha? Eunice Barbosa, gratidão por estar conosco. Boa noite a vocês. É um assunto que talvez vocês possam dizer assim: Antônio Carlos, isso aí não vai acontecer no Brasil. Pois eu digo a vocês, poderá acontecer no Brasil. E a NASA não abriria a boca se não houvesse essa probabilidade. E uma grande possibilidade, se ocorrer, deste vulcão das Ilhas Canárias entrar em erupção, fatalmente acontecerá sim no Brasil. E isso tem se falado muito nos últimos tempos. Falam de maneira sutil. E eu concordo plenamente com todos esses religiosos que falaram, unanimemente praticamente, que o Brasil já foi um país de muita fé. O Brasil já foi um país de um povo de muita devoção a Deus. Mas de alguns anos para cá, toda a população brasileira se afastou de Deus. Busca a Deus nos momentos de necessidade. Busca a Deus no momento de desespero. Busca a Deus no momento em que está numa situação difícil. É muito triste isso. E eu digo, gente, se não acordarmos, se toda a população brasileira não parar, sair desta correnteza maligna que entraram, haverá muitas lágrimas, haverá muitos sofrimentos. Eu não duvido disso. Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com os corações duros, endurecidos, enrijecidos pela gana de ter, do ser, do orgulho, do ódio, do egocentrismo. Poderão até me chamar de louco se quiser. Eu já fui chamado algumas vezes e todas elas eu estava certo. Eu repito, é como João Batista disse: sou como uma voz clamando num deserto. E como Jesus mesmo disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Muitos serão chamados, poucos serão atendidos. A dureza do coração, a frieza com que eu vejo as pessoas se tratarem na rua, às vezes até dentro da própria comunidade. Como eu disse ontem, eu vou à missa. Eu sou espírita, mas eu vou à missa. Não é religião que salva ninguém.
Não é religião que salva ninguém. Eu tenho a minha doutrina e eu busco me enriquecer da palavra de Deus onde ela está. E dali eu tiro proveito para meu autoconhecimento, minha autodisciplina, minha autoevolução espiritual. E a maioria das pessoas hoje não. Infelizmente não fazem isso. Não fazem. É muito triste. Eu vou citar um exemplo de um vídeo que eu assisti hoje, eu não lembro se eu compartilhei ou não. Uma jovem foi num centro espírita para se livrar das coisas ruins da vida dela e tudo mais tal. Eu sempre falo dos espíritos inferiores, daqueles que desencarnam e ficam grudados aqui na matéria e ficam obsediando as pessoas, atrapalhando a vida das pessoas. Aí essa jovem foi no centro, chegou lá, recebeu tratamento com todo carinho, passou pelo passe, tomou água fluidificada, quer dizer, saiu de lá iluminada, né? Aí quando saiu na porta para ir embora, aquela luz em torno dela, olhando para o céu, olhando para a natureza, que coisa linda. Ela estava em paz e iluminada. Ela saiu na calçada para ir embora, vinha um rapaz mexendo no celular e bateu assim de frente com ela, esbarrelou nela. Ela deferiu a este homem inúmeras palavras de baixo escalão e ofensas. Aquela luz que estava em volta dela, que ela tinha acabado de receber naquela casa de oração, se apagou. E aqueles obsessores voltaram correndo, colaram nela para continuar atormentando a vida dela. Assim somos nós. A gente vai à igreja, vai ao centro espírita, vai na igreja evangélica, cada um com a sua doutrina. Vai lá, louva a Deus, faz todos os exercícios que tem lá, mas não presta atenção nas mensagens que é passada, nas orientações, nos alertas, na palavra de Jesus, na palavra de Deus. E quando sai na rua, sai fazendo coisas erradas do mesmo jeito que vinha fazendo antes de ir na comunidade ouvir a palavra de Deus. Vai continuar na mesmice e pior ainda, ouviu a palavra e continua fazendo o contrário, tudo errado, desagradando a Deus, desagradando a todo o plano de Deus, decepcionando a Deus como criaturas dele, como filhos dele. É isso que acontece conosco. É isso que acontece com cada um de nós. Se nós não oramos, se nós não vigiamos as nossas atitudes, atitudes mesquinhas, egoístas, até dentro da própria família, atitudes de desprezo, de ignorância, às vezes uma coisa mal entendida já vira um cavalo de batalha, já vira uma discussão, criando até mágoas, ódios, ressentimentos e aí por diante. É muito triste isso. E é nessa situação que estão os brasileiros hoje. Antônio Albino Postal, boa noite. Gratidão por estar conosco. Brasil já foi o país de muita fé, povo de muita fé. Hoje não mais. E talvez aconteça essa tragédia no Brasil para acordar de uma vez por todas toda a população. E não vai ser só no Brasil. Porque cada vez que o homem endurece seu coração e se afasta de Deus, está criando uma nuvem negra, não só em volta dele, mas no país onde vive, na comunidade onde vive, tanto no trabalho, igreja, sociedade, vizinhança e aí por diante. Obrigado aí, Fernanda Ferreira, Bertoldo Silva, boa noite por estar conosco neste momento.
Então eu digo, gente, eu sempre tenho falado quase todos os dias o que Jesus determinou. Orai e vigiai, melhorai a conduta, a moral. Porque hoje, cada um quer tirar proveito, cada um quer se aparecer mais do que o outro. Cada um quer ser mais importante que o outro. E se puder tirar todo o proveito necessário, e até um pouco mais, tira. E não tem dó. Não tem dó mesmo. Não tem aquele amor fraterno pelo outro, de jeito nenhum. Se puder explorar, exploram sem piedade, sem dó. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço muito alto. Muitíssimo alto. Vamos aguardar os acontecimentos. Vamos aguardar o que irá realmente acontecer. Eu espero, com toda a minha fé, que o povo brasileiro volte a ter aquela fé que tinha outrora, que tinha há alguns anos passados. Mas eu confesso, isso não será uma mudança da noite para o dia. Não esqueçam que é bíblico. Lá nos Sinais dos Tempos, sobre terremotos, guerras, rumores de guerras, não falavam em tsunamis, mas falavam em outras palavras. Desencarnes coletivos, mortes coletivas. E quantas nós já presenciamos nos últimos tempos? Quantas mortes coletivas nós já ouvimos falar nos últimos tempos? Aviões, navios e etc. e tal. Tsunami. Isso são os sinais dos tempos que o homem não quer. E nem procura se lembrar e nem entender. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais a situação vai ficar crítica. Porque na dor o homem busca Deus. Na dor o homem busca mudar a sua zona vibracional. Na dor a gente busca saída. A gente sai da zona de conforto, sai da preguiça e vai à luta e vai buscar ajuda. E o primeiro lugar em buscar ajuda é Deus. Se acontecer a explosão, a erupção deste vulcão das Ilhas Canárias, o Brasil, grande parte da costa, né, da parte das praias, muita gente morrerá. Muita gente. E não é uma pessoa, nem duas, nem três que está tendo essas revelações, essas profecias. A conversão do nosso coração exige mudança de vida, atitudes. Moral que foi perdida deve ser restaurada. O respeito que foi perdido deve ser restaurado. O amor fraterno que foi esquecido e colocado ódio no lugar, ambição, deve ser restaurado. É isso. É isso que nós não entendemos, que a maioria da população não quer entender, nem para entender. Quer oba-oba, divertir, curtir, comer, beber, aprontar mil e umas coisas sem comprometimento. A verdade é essa. Hoje eu confesso a vocês que eu vi várias matérias falando sobre esse assunto. E eu não podia hoje deixar de fazer esse momento
sem falar sobre isso, porque eu me senti realmente muito preocupado e essa possibilidade é muito grande do nosso país ser atingido por uma onda ou ondas gigantescas provocando milhares de mortes. Milhares de mortes. Isolde Pereira Duarte, boa noite, minha amiga. A Cidinha Souza, Daiane Freitas, Michele Silva, boa noite, gratidão por estar conosco neste momento. Viviane Souza, Tiago Martins, Aparecido Rufino, boa noite a todos, gratidão também por estar conosco. E a todos também, né, que estão interagindo neste momento, mas não estão se manifestando, a minha gratidão também, viu gente? Obrigado. E eu sou muito espontâneo, eu sou muito verdadeiro, e como um homem espiritualizado, eu sei a capacidade, eu sei o que pode acontecer, como aconteceu, não é? O dilúvio lá atrás, como aconteceu a destruição de Jerusalém. Desculpa, cortou um pouquinho aí o vídeo, né? Nós precisamos. Caiu, mas já voltou, né? O sinal aqui deu uma vacilada. Nós precisamos reconectarmos com o plano de Deus, com toda a espiritualidade, pelo nosso coração, independente de religião. O homem briga por religião, mas não ama Deus. Ele briga para crescer materialmente. Ele briga pelo seu ego, de maneira canalha, bandida, sem caráter, valorizando o materialismo, o poder, o ter e o ser. Temos que valorizar. Temos que valorizar essa vida que Deus não nos deixou todos os segredos revelados, porque nós não somos dignos. Nos deu Jesus para a nossa salvação, para a conversão dos nossos corações. Jesus veio nos resgatar. E o que é que nós estamos fazendo com todo aquele sacrifício que Jesus fez, doando a tua própria vida, morrendo de uma maneira que na época vergonhosa, uma morte de cruz? Todo o calvário, todo o sofrimento, e ainda deixando toda a espiritualidade, os santos, os anjos, os arcanjos, os mentores trabalhando por nós, que são nossos anjos da guarda, nossa Mãe Maria Santíssima intercedendo todos os dias pelo mundo todo, pelo nosso Brasil, por todos nós. E quem é que para? Quem é que para um momento por dia para fazer uma oração pelo nosso planeta, pelo universo? Por si mesmo, pela família, pela sua comunidade. O egoísmo, a ambição, a vaidade, o orgulho, egocentrismo, canalices, vadiagens, irresponsabilidades. Mas o que está no top? Orgulho e o ego. Deveria ser o amor fraterno, mas não é não, né? O ego e o orgulho. Se não acordarmos para isso, podem estarmos certos. Esta tragédia será inevitável. Continuarei todos os dias, menos algum dia que eu tenha algum compromisso que não dê, continuarei com este momento de fé, enquanto a espiritualidade me chama, me obriga praticamente a fazer, mas eu faço com amor. Eu faço porque eu quero, eu faço porque eu tenho fé, eu faço porque eu acredito e eu tenho graças na minha vida. Eu tenho graças e mais graças
coisas maravilhosas que vêm acontecendo pelo poder da fé, pelo poder da oração, há muitos anos na minha vida. No tempo em que fui católico, no tempo em que passei pela Umbanda, no tempo que eu passei pela igreja evangélica e hoje no Espiritismo. Segundo Kardec, praticando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com toda a espiritualidade, né, e a intercessão de nossa Mãe Santíssima, com a presença do Divino Espírito Santo, em nome de Cristo, buscando as graças do Pai Criador, para mim e para todos aqueles que fazem parte desta corrente, deste momento. Eu creio. Mas eu não creio na conversão desses corações a tempo hábil para evitar essa tragédia tremenda. Pela frieza tão grande, medonha, que a gente vê por cada cidade que passamos. Eu não vejo isso só em São Paulo. Quando eu viajo, eu vejo em Ribeirão Preto, eu vejo em Cravinhos, eu vejo em Uberaba, eu vejo em todas as cidades que eu passo. Umas mais amena, umas o povo é mais unido, mais humilde, e você vê que há uma diferença. Há uma diferença. Pelo menos tem cidades que você passa, as pessoas se cumprimentam. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Uma grande maioria de cidades, ninguém olha na cara do outro, passa se atropelando e não fala nem oi, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Até vizinhos passam atropelando uns nos outros e nem se cumprimentam. Onde está Jesus? Onde está Deus nesses corações? Onde está o amor fraterno? Onde está sendo merecedor da palavra de Deus? É isso que eu gostaria de saber. E o senhor Maria falou, é verdade, amigo, a maioria das pessoas só pensam em diversão, infelizmente, né? E tirar tempo para se dedicar a Deus, nada. É isso aí, Dilcinha. Infelizmente, ninguém lembra de fazer uma oração. Se lembrasse, o mundo estaria emanando mais amor, mais energias boas, as energias de Deus, não a energia do mal, da ambição, do querer, do ter, do ser. As pessoas olham para si mesmo. As pessoas buscam realizações materiais. Olham a matéria. Eu achei importante hoje falar sobre esse tema. Me preocupo de verdade. Eu acredito que, infelizmente, se não orarmos, se não convertermos os corações de verdade, muito sofrimento acontecerá, e porque já é previsto na espiritualidade, nós espíritas que estudamos, sabemos de várias matérias, eu acabo às vezes nem divulgando muito, porque muitas pessoas acabam até ficando assim, de uma maneira confusa. A gente tem que fazer isso dentro da casa espírita, e de uma maneira onde as pessoas entendem, compreendem, e a gente acaba não assustando ninguém. Mas haverá uma grande renovação na qualidade de vida em nosso planeta. Por isso que essas mortes em massa deverá continuar acontecendo, para o mal ir sendo destruído. Haverá uma renovação de espíritos mais evoluídos do planeta Terra. Aqueles que morrerem, desencarnarem na escuridão, irão para outros lugares. Aqui não terá lugar mais. E será pior. Será muito pior, pode ter certeza. É o velho ditado, velho novo, eterno. Não irá pelo amor, irá pela dor. Irá pela dor. E eu digo isso categoricamente.
Eu sou prova viva disso. E a maioria das pessoas que eu conheço não busca a Deus por amor, buscou Deus pela dor, pelo sofrimento. A conversão dos corações tem que ser, e urgente, antes que comecem a acontecer tudo isso, para amenizar ou pesar ainda mais. O mundo, o universo, nosso planeta, está carente de amor fraterno, de orações, de bons corações. A humanidade se corrompeu. A humanidade se perdeu. E à medida que se afastou e se afasta de Deus, vai piorando cada vez mais toda a situação no nosso planeta, pelo menos com certeza. No universo também. Já tivemos riscos aqui de um gigantesco asteroide colidir com a Terra. E foi dado esse livramento para nós. Enquanto não houver a conversão em massa dos corações, voltando novamente para Deus, muitas tragédias, muitas mortes coletivas irão acontecer. Eu estou falando isso hoje, dia 15 de agosto de 2017, mais ou menos 19 horas e 30 minutos, 35 minutos. Vamos orar, gente. Vamos orar pelo nosso planeta, por toda a humanidade, pelo nosso país, por nós, em primeiro lugar, para estarmos fortalecidos, para levar essas energias, para levar esses fluidos, essa força mental e espiritual para toda a humanidade. Grande abraço, Fernanda Santos, José Carlos Amorim, chegando também aí, gratidão por estar conosco. A Dilcinha Maria está tendo queda de rede e sinal. Aqui deu uma queda também, Dilcinha, mas vamos em frente. Vamos com fé em Deus. Bom, gente, a mensagem de hoje é essa. Conversão dos corações. Caso contrário, haverá mortes coletivas e dores muito grandes em nosso planeta, em nosso país, e não só no nosso país, mas alguns outros também serão atingidos. É o que Deus nos pede. É a natureza gritando em nome de Deus. É a natureza mostrando que nós nos afastamos de Deus. É a natureza mostrando que nós precisamos voltar para Deus. É isso. Neide Volce, boa noite. Gratidão por estar conosco. Precisamos, cada dia mais, nos elevarmos espiritualmente, entrarmos em sintonia, em harmonia, de maneira fraterna, de maneira unida, com humildade, com o amor fraterno, com o amor que Jesus disse que deveríamos nos amar, o amor que Ele nos amou. Cidinha Souza pedindo para colocar em orações. Com certeza, minha amiga. Mas faça as suas junto comigo
eu estarei fazendo sim, e seja feito conforme a tua fé, conforme você acredita. Amém, Cidinha? Jane Porto, também junto conosco. Dilcinha Maria, sim, vamos orar por todos e por toda a humanidade, amigo. O mundo precisa de orações. O mundo está muito carente. A humanidade se afastou de Deus de maneira brutal, se voltando única e exclusivamente para o lado da ambição, do querer, do ter, do ser, do ódio, orgulho, avareza. E não somos donos de nada nesse mundo materialista. Levaremos daqui o quê? As atitudes. E com certeza a maioria vai chegar lá. Está aqui a mesma atitude, ó. Ódio, mágoa, tudo mesquinharia. Que bagagem vamos levar para a espiritualidade quando a gente desencarnar? Quando a gente morrer? O que vamos levar? Vamos parar para pensar na nossa vida. O que vamos levar de bagagem? O que vamos levar de bom? A maioria vai chegar de cabeça baixa. Infelizmente. Bom, gente, vamos lutar e orar, como disse João Batista, né? Não importa aqui neste momento se nós estamos em 50, 60, 80, 90, 100, 200 pessoas. O importante é estarmos unidos nesta corrente de fé. O importante é estarmos unidos pelo poder da oração. O importante é estarmos unidos em nome de Jesus. Cada um na sua doutrina, como acredita, com todo carinho, com todo respeito, mas unidos com a espiritualidade, com o plano de Deus, que Ele coloca à inteira disposição para nós e sempre esteve. Nós é que não sabemos usar, nós é que não sabemos nos comunicar, porque nós somos ferramentas estragadas, que permitimos que nos estraguemos. Vamos restaurar esta ferramenta. Vamos entrar em conexão com o plano de Deus novamente. Converter novamente corações para o Cristo Jesus que deu a vida por todos nós. E toda a espiritualidade está à disposição e trabalham muito para que isso aconteça. Mas se nós aqui que estamos ainda encarnados, achando que somos os bambambam, medíocres, que o corpo vai apodrecer daqui a pouco tempo, não vai ter mais nada disso. Vamos parar. Refletir o que é importante. O que vamos levar depois da morte? Vale a pena viver da maneira como a maioria anda vivendo? Explorando uns aos outros, a começar aqui por baixo, a começar pelos mais simples, cada um buscando tirar proveito uns dos outros. E o Brasil não é mais aquele país religioso, população religiosa, que todo mundo falava com orgulho. Cadê? Onde está? Vamos orar para a conversão da maioria, pelo menos, dos corações. E que Deus tenha misericórdia e piedade em nome de Jesus, com toda a espiritualidade, não apenas de nós aqui, população do Brasil, mas por toda a humanidade. Que haja conversão de corações. Que as pessoas abram sua alma a Deus novamente, e o coração, a vida em si, e se transformem. Abandonem o mal e passam a viver o bem na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, para aqueles que acreditam, claro, ninguém é obrigado. Aqui eu faço, eu creio e eu recebo as graças, graças a Deus. Pegue um copo com água, uma garrafinha com água. Daqui a pouquinho vamos fazer as orações da fluidificação desta água. Você que está com doença, problemas emocionais, problemas de trabalho,
problema psicológico, problema espiritual, no momento da oração, peça. E será adicionado a esta água os fluidos necessários para te auxiliar, para te ajudar, para te equilibrar, para te curar. Eu creio muito e eu recebo. E tenho recebido de Deus e tenho provas vivas. Eu não falo apenas palavras. Eu tenho testemunho de vida. É diferente. Graças a Deus. Então eu convido vocês. A Benedita Andrade está conosco, Benício Rocha, lá do Rio de Janeiro. Gratidão por estar conosco. Terezinha Gomes chegando. A internet hoje está bem ruim, até a minha aqui caiu um pouco também, viu, Terezinha? Mas vamos em frente. A palavra de Deus não para. Não é a internet que vai segurar, não é a internet que vai derrubar. Porque eu sou perseverante e eu não desisto fácil. Eu dedico meu tempo a Deus, porque Deus em primeiro lugar é acima de tudo na minha vida. Aquele que não quiser, arque com as consequências. Colheremos o fruto de praticar o bem ou praticar o mal. O convite deste momento de meditação e fé é para nós nos unirmos em oração, independente de religião, em prol da humanidade, em prol de todos nós, para sermos merecedores de sermos chamados filhos de Deus, coisa que nós não estamos merecendo. Enquanto vocês preparam a água, vamos fazer uma meditação. Vamos pedir a Jesus que chegue em nosso lar, nossa casa e no coração de cada um, onde estiver, de cada ser do nosso planeta. Cada ser que habita o universo. Pelo amor universal, pelas energias universal do Pai Criador. E aqui para nós o grande exemplo, a grande lição, que nós não seguimos porque preferimos o mal, que nos deixou Jesus Cristo. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, tomar tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Aí com você, com a tua família, no teu lar, no teu coração. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Faça o convite agora. Você, peça com fé. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui com cada um de nós.
Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Que assim seja, graças e graças a Deus. Aqui já tem minha garrafinha de água do lado. Se vocês pegaram um copo com água, uma garrafinha com água, e pode dar para a família toda beber, gente. Cada um recebe ali no momento o remédio, os fluidos, a energia necessária, cada um, de acordo com aquilo que exatamente precisa. Com auxílio de todo o plano do Pai, nosso Pai Criador, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre e nosso Salvador. Eu peço neste momento a toda a espiritualidade, em nome da Santíssima Trindade, o auxílio e a intercessão de nossa Mãe Santíssima, de todos os anjos e todos os arcanjos, todos os trabalhadores amigos na espiritualidade, que vá até você, neste momento, aqui comigo em minha casa, fluidificar, energizar, abençoar esta água, transformando, como disse Jesus, como vinho em sangue, esta água seja transformada no medicamento necessário para a cura de todos os males, seu e de seus familiares, aqueles que compartilham com você também este momento. Que esta água receba todos os nutrientes, todos os medicamentos necessários para o nosso equilíbrio espiritual e material, de modo geral. E eu peço isso. Como Jesus disse, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Em nome de Cristo Jesus eu peço esta graça a Deus e que seja feito com o auxílio de toda a espiritualidade. Que assim seja, graças e graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, Pai, dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores e os nossos ofensores. E que tenhamos o esquecimento de todo o mal, Pai. Não permitais que venhamos cair sob os golpes da tentação que ainda existe, que ainda habita dentro de cada um de nós. Dentro da nossa própria inferioridade. Livra-nos deste mal, Pai, porque só em Ti brilha a luz de toda a eternidade, o reino, o poder, a glória e da paz, para todos sempre. Que assim seja, graças e graças a Deus. Salve Maria Santíssima, Mãe de Cristo Jesus e todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa partida para o plano de Deus, na hora da nossa morte. Que assim seja, graças e graças a Deus.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, luz, bondade, humildade, fraternidade e caridade esteja em nossos corações. Quero mandar um abraço para Maiara Oliveira. Grande abraço, Maiara. Gratidão a todos vocês que interagiram neste momento. Margarete Fátima, boa noite. Maiara, boa noite. A todos vocês, gratidão. E agora, vamos tomar o nosso medicamento poderoso, em nome de Jesus, em nome de todo o plano de Deus. Grande abraço a cada um de vocês, amigas, amigos, irmãs, irmãos. Minha filha Kátia Narques também acabou de entrar. Mais uma vez, filha, parabéns pelo seu aniversário de ontem. E só de ver o teu sorriso nas suas postagens, o papai fica muito feliz, orgulhoso, porque você é um milagre pela sua cura. Você é um milagre há 42 anos na minha vida, juntamente com teus filhos, teu marido. Seja abençoada sempre, em nome de Jesus. Abraço, pessoal. Neide Volce, gratidão. Adriana Maximino Volce, boa noite. Obrigado por estar conosco. Todos se considerem na corrente de orações que eu faço quinzenalmente e faço o fechamento na minha comunidade Fraternidade Arco-Íris, com muito amor, com muita dedicação, mas acima de tudo, pelo poder da fé e pelo poder da oração. Tá certo? Fiquem na paz e na luz do Divino Mestre Jesus. Bom descanso para quem já trabalhou durante o dia, né, e vai descansar agora à noite. E quem está no trabalho, né, vai trabalhar à noite. Sejam abençoados, um trabalho na paz, na tranquilidade e com os cuidados de todo o plano de Deus. Até amanhã, às 18h30, com mais um momento de meditação e fé. Que a paz de Jesus e a proteção de todo o plano do Pai Criador esteja conosco e cuidando de toda a humanidade para que haja realmente conversão dos corações, que a humanidade se volte novamente para Deus. Que assim seja. Amém. Tchau, pessoal. Abraço. Até amanhã.